Os erros de tradução são extremamente perigosos. Até os dias de hoje, por conta de um erro de tradução, na verdade, por ter invertido uma palavra polissêmica em um sentido específico, acabaram aí comprometendo a felicidade de milhares de pessoas desde que esse erro de tradução foi cometido. A igreja hoje tem escravizado pessoas que, na sua imaturidade, na sua falta de experiência, de conselho até, acabaram aí se casando com agressores, com alcoólatras, com dependentes químicos, o que não seria um problema se tivesse havido a libertação dos tais, mas por não haver, acabaram se tornando aí homicidas, ou foram vítimas de homicídio, se tornaram agressores, muitas vezes até agredidos também. E esse erro de tradução, ele perdura até hoje, fazendo com que as pessoas pensem que o casamento ele é indissolúvel. Querido, o único casamento que é indissolúvel é aquele que Deus proporciona, aquele que Deus cria, aquele onde Deus faz a união. Ok? Se não é Deus o responsável pela união do casal, se não foi Ele que trouxe a escolhida para o seu escolhido, esse matrimônio está fadado à destruição, ao fracasso. E muitos pensam que, quando isso acontece, muitos pensam que nós não vigiamos, acabamos destruindo, deixamos o diabo entrar. Na verdade, não é nada disso. Não é nada disso. O que acontece é que o seu casamento não foi feito por Deus. E por conta disso está essa desgraça, esse sofrimento todo. Mas o meu pastor falou que não é de Deus o divórcio. Espera aí. De Deus não é o divórcio quando Ele proporciona a união. Até porque essa união feita por Deus, ela é indissolúvel por si só. Por conta de Deus ter juntado pessoas com o propósito dele. Ele juntou. Aquelas pessoas são pares. Você pode ver que às vezes tem um indivíduo que mora no Brasil e ele só vai ser feliz com a mulher que ele conheceu na China. E ele casa e fica com ela o resto da vida. Você vê aí até pessoas do mundo que acharam, tiveram a sorte de encontrar o seu par, que são casados há 30, 40, 50 anos. Nunca tiveram nenhum tipo de problema dentro do seu matrimônio que os levasse aí a sequer pensar na dissolução do seu casamento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Mateus capítulo de número 5. Prestem atenção. Mateus 5. (31 e 32). Diz assim: Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de... Aí essa palavrinha que está aqui, que é porneia, pornografia ou imoralidade, porque essa palavra ela tanto pode ser vertida no sentido pornográfico, na imoralidade sexual, quanto na imoralidade comportamental ou incompatibilidade comportamental. Ok? Quando uma mulher ela não se dá bem com o homem ou o homem com a mulher, quando um não respeita o outro, imoralidade comportamental, se agridem, se ferem com palavras, com atos, com comportamento, acabam se desonrando, tá? E não propriamente no sentido sexual. Neste caso aqui, prestem bastante atenção no que Jesus Cristo vai dizer aqui, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que deixar sua mulher,
a não ser por causa de porneia, e nós já vamos entender o sentido aqui, a não ser por causa de porneia, faz com que ela cometa adultério. Então, se o cara divorcia da mulher, não sendo por causa da porneia, né, que eles traduzem, algumas bíblias traduzem como prostituição, adultério, fornicação, imoralidade sexual e relações sexuais ilícitas. Todas essas, na época de Cristo, eram puníveis com a morte por lapidação, apedrejamento. Mas Cristo está utilizando aqui essa palavra no sentido de incompatibilidade comportamental, de não se dar bem, de desonrar um ao outro com o seu comportamento, por serem incompatíveis. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque se fosse no sentido sexual, essa mulher nunca receberia a carta de divórcio. Ela seria lapidada, seria morta por apedrejamento. Mas ele está dizendo que no caso dela se portar dessa forma, ele pode lhe dar uma carta de divórcio e ela contrair novas núpcias. Olha só. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de incompatibilidade comportamental ou imoralidade no sentido de um não respeitar o outro, de não se dar com o outro, ou seja, se não for por isso, qualquer que repudiar a sua mulher faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, ela não estará livre para casar, a não ser que ela tenha cometido isso. Agora, se fosse prostituição, ela não receberia nem carta de divórcio. Ela seria apedrejada. Vocês estão entendendo como que é sem sentido essa tradução que fizeram no sentido sexual? Porque se fosse algum pecado sexual, ela sofreria lapidação, morreria por apedrejamento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas neste caso, ele está falando que o cara pode dar a carta de divórcio nessa condição. E que se fosse o contrário de alguém casar com ela, não sendo por ela ter cometido isso, o cara cometeria adultério e ela cometeria adultério, ou seja, os dois estariam amaldiçoados. Não haveria dissolução do matrimônio. Mas havendo esse comportamento aqui, porneia, aí eles poderiam, né, poderia ser dada a carta de divórcio e ela poderia contrair novas núpcias. Então essa palavra não está sendo colocada no sentido de empecilho, mas sim de cláusula de libertação do matrimônio. Ser livre da relação para poder se casar sem ser adúltera. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Só que os caras traduziram no sentido sexual essa palavra. Com algumas traduções como essa aqui traz prostituição, outras trazem adultério, outras trazem fornicação, outras trazem imoralidade sexual, outras trazem relações sexuais ilícitas. Todas essas práticas, né, sexo antes do casamento, adultério, relação sexual ilícita, imoralidade sexual, todas essas práticas eram puníveis com a lapidação, com a morte. Então não tem sentido aplicar essa palavra como cláusula, como motivo para receber uma carta de divórcio, para poder contrair novas núpcias. Não tem sentido. Você está entendendo? Então no caso aqui era permissível porque Cristo estava utilizando aqui a palavra em outro sentido, no sentido de incompatibilidade comportamental. Aonde um não honrava, não respeitava o outro, eles não se davam bem, não se bicavam. Ok? Não se davam bem. Era um matrimônio que não havia sido feito por Deus. Olha só, a mesma situação em Mateus 19. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 19. Por conta desse erro de tradução, existem pessoas sofrendo até os dias de hoje. E a pessoa às vezes perde toda a sua vida, escrava, forçada,
Tem igrejas, inclusive, onde os líderes ensinam a mulher, não só ensinam, como forçam a mulher, tanto ela quanto o homem, a conservarem um matrimônio onde há agressão, onde há xingamentos, onde a mulher tem que aguentar bebedeira, muitas vezes até traições do marido e o marido da mulher. Não existe isso. Não existe isso. Deus não te chamou para viver dessa maneira. Ok? Eu estou dizendo para você, minha amiga e meu amigo, se você está vivendo uma relação abusiva, onde você tem suportado todo tipo de humilhação, traição do seu cônjuge, agressão do seu cônjuge com palavras, onde você tem sido desmoralizado, onde você não tem tido alegria, não tem tido mais nem vontade sequer de viver, que se sente amaldiçoado, que tem enfraquecido inclusive na fé por conta de que esse líder ou essa igreja tem forçado você a uma relação que já está fadada à destruição, com a qual você tem sofrido, padecido tanto. Eu estou dizendo para você agora, eu quero te trazer esse ensino para que você saia dessa situação, para que você se veja livre dessa condição escrava que te tem sido imputada, na qual você tem sido forçado a conservar uma relação que você já percebeu há muito tempo que não tem nada de Deus nisso. Porque Deus nunca te uniria a uma pessoa que te agrediria, que te humilharia, que te trairia, que te xingaria. Ok? Deus não faria isso. Ah, mas é porque a gente se conheceu no mundo. Olha aí, ó, tem tantos casais na mídia. Eu estava vendo a história do Sidney Magal, como ele conheceu a esposa dele, do Rodrigo Faro, como ele conheceu a esposa dele, e tantos outros famosos da mídia, que são extremamente apaixonados por suas esposas, que enfrentaram uma série de lutas, de batalhas, de problemas, sim, mas nada que os levasse a sequer pensar em destruir o seu casamento, em desfazer seu matrimônio. E eles são do mundo. Mas por quê? Mesmo no mundo eles acharam o seu par. Para cada pessoa Deus tem o seu par equivalente. Ok? Deus tem. E no falecimento de um, Deus tem outro. É claro que eu sou a favor de que você viva em castidade, de que você não se prenda, de que você não se deixe levar pelas paixões da sua natureza. Eu sou a favor disso. É uma coisa que eu busco. Não sei se hei de ser agraciado com alcance, se serei premiado com a mortificação da minha carne para essa condição. Não sei, talvez não. Deus o sabe. Todavia, o que eu espero é em Deus. Se Ele me agraciar com essa condição, onde eu possa me manter em castidade, casto eu serei. De outra forma, que Ele me conceda uma adjuntora que me seja idônea, ok? Que seja aquela que tenha vindo de escolha dele, o meu par perfeito, para que eu tenha paz dentro do meu relacionamento, porque o relacionamento é para ter paz, é para andarem dois juntos, para um ajudar o outro, para ter paz, certo? Então a aplicação da tradução da palavra porneia só no sentido sexual trouxe uma confusão muito grande dentro dos textos que dizem respeito ao casamento, impedindo os indivíduos de dissolverem ou acabarem com essa relação que foi feita na imaturidade deles e eventualmente proporcionada por Satanás, porque onde não há paz, onde não há tranquilidade, onde não há fidelidade, onde há agressão e tantos outros tipos de abuso, é lógico que isso não é uma providência divina, é lógico que isso foi algo proporcionado por Satanás. Ok? Então, leiamos o texto. A partir do versículo 3, Mateus 19, 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja bem, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo, não. Ok? Por qualquer motivo, não. Ah, vou deixar ela porque ela está mais velha, vou pegar uma novinha. Não. Ah, vou deixá-la porque eu quero ficar solteiro. Não.
Ah, eu vou deixá-la porque ela engordou. Não. Ah, eu vou deixá-la porque ela sofreu um acidente, ficou para ou tetraplégica, ficou cega. Ah, porque agora ela está muda, porque ela está surda. Não. Não. Não é por qualquer motivo. E Jesus Cristo explica. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Se unirá à sua mulher. Não é qualquer mulher, é a sua mulher. E serão dois numa só carne. Ou seja, não são mais dois. Eles se tornaram um agora. Por isso que é perigoso esse negócio do cara sair se deitando com todas as mulheres e as mulheres se deitando com todos os homens que ela vê pela frente. Você está se tornando uma carne com várias pessoas. Isso se chama prostituição. De graça ainda, né? Não é nem remunerada. Que é pior ainda. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou. Porque se o cara deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, ele está se unindo à sua mulher. Não a mulher que deveria ser de outro, mas a sua. É própria. Ok? É aquela que Deus preparou. Vamos continuar. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Por que Moisés mandou? Aí Jesus Cristo vai explicar. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Ou seja, Deus não deu essa permissão. No começo não era assim. Moisés permitiu por conta da dureza do coração. Porque Moisés percebeu que tinham muitos que estavam se unindo a mulheres que não eram suas, a mulheres que não eram providência divina. E sim, aquelas que eram adquiridas por cobiça. Aquelas que com o tempo o homem percebia que não estava tendo paz, que não era honrado, que estava se sentindo desmoralizado. Então Moisés, por conta disso, permitiu aí que desse a carta de divórcio, e nós já estaremos vendo isso também, certo? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, presta bem atenção, qualquer que repudiar sua mulher, que deixar sua mulher, não sendo por causa, novamente a palavrinha porneia, que o sentido correto a ser aplicado, lembre-se disso, é imoralidade comportamental, incompatibilidade comportamental, não se dá bem, o fato de não se dar bem, tá? É nesse sentido. E casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Olha que interessante. Então o que Jesus Cristo estava dizendo aqui? Ele estava dizendo o seguinte, ó: eu vos digo, porém, que qualquer que deixar sua mulher, não sendo por incompatibilidade ou por não se darem bem, e casar com outra, comete adultério. Então quer dizer que se não for por esse motivo, o cara não pode dar carta de divórcio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é nem no sentido sexual, porque isso já está muito claro, porque se o pecado do adultério era punível com a lapidação, com o apedrejamento, é óbvio que nos tempos de hoje não haveria a lapidação, o apedrejamento, certo? Mas você poderia se livrar dessa mulher, se divorciar dela e a mulher se livrar desse cara, ok? Sem nenhum problema. Mas nesse caso ele está usando a palavra porneia no sentido de incompatibilidade comportamental, por serem incompatíveis, pelo fato de que essa mulher não era de Deus para a vida dele, esse homem não era de Deus para a vida dessa mulher. Por isso que eles não se dão bem, por isso que há agressão, por isso que há as ofensas, as contendas, as discórdias. Mas e agora? Nós já temos filhos,
estamos há 30, 40, 20, 10 anos juntos, não, construímos, conquistamos tantas coisas, estamos acostumados uns com os outros, mas nós não nos amamos mais, nós não nos sentimos mais atraídos uns pelos outros, nós não, tanta negatividade, sabe, é só de fachada o relacionamento. Ah, mas eu aprendi, meu pastor falou. Seu pastor falou errado. Ele não conhece as escrituras, ele não entende qual era a intenção, ele nunca parou para refletir, para pensar que acabaria sendo um sentido contraditório se fosse a palavra porné vertida no sentido sexual, e ele tem te mantido numa maldição. Se marcar, ele também está numa maldição, porque de repente o casamento dele também seja uma fachada. Ele se sente atraído por outras mulheres porque ele não está contente com a dele, mas ele oculta isso, ele não confessa isso. Assim também a esposa dele, de repente ele já tem família, estão 30, 40 anos juntos, fazendo a obra juntos, infelizes, não se dão bem. Por quê? Porque aprenderam errado isso aqui e estão amaldiçoando sua vida agora, te forçando a permanecer num relacionamento que já acabou há muito tempo, que na verdade nunca existiu, que foi só fogo de palha, paixão carnal, onde não há mais admiração, não há mais respeito, onde muitas vezes há agressão com palavras, agressão física, né? Agressões psicológicas que são as piores, ameaças e tantas outras coisas, onde você tem que suportar muitas vezes adultério, bebedeira e tantas outras coisas aí desagradáveis. Por quê? Porque esse seu matrimônio não foi de Deus. Então um erro de tradução aqui, nessa palavrinha, amaldiçoou toda a humanidade cristã, evangélica, católica. Mas seja como eu, seja um cristiano, um seguidor de Cristo. Não seja um cristão maior que Cristo. Não seja um evangélico, alguém que crê no evangelho apenas, ou que distorce o evangelho crido, sei lá. Não seja um católico. Seja como eu, da religião de Jesus Cristo, lá de trás, ó, antes da igreja católica ser formada, antes de virem as filhas da meretriz, que são as igrejas evangélicas. Vamos lá para trás, para a religião de Jesus, ok? E você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai sair dessa situação, ok? Então eu digo para você, meu amigo, minha amiga, você que está casado e que fundamentava o seu relacionamento, que estava conservando esse relacionamento que é composto aí por intrigas, brigas, discórdia, por agressões, por pressão psicológica, por ofensas, por traições, drogas, bebidas, tanta coisa desgraçada, e você não desfez esse matrimônio porque por conta de ter interpretado esse texto de forma errada, por conta das traduções que você tem em mão te darem base para uma interpretação equivocada, eu estou te dizendo hoje, sai dessa maldição. Porque Cristo não estava contrariando Moisés, ele estava dando um motivo claro. Se o casamento não é de Deus, por causa deste motivo, da incompatibilidade comportamental, da imoralidade, da falta de respeito um para com os outros, dá carta de divórcio. Aí ela pode casar com outro, você pode casar com outra, vocês estão livres. Do contrário, se casar com outra ou casar com outro, vai ser adultério. Beleza? Esse é o sentido correto. Agora vamos lá atrás, em Deuteronômio, capítulo de número 24, que tem o texto que Cristo falou. Moisés diz o seguinte, olha, versículo de número 1 e 2. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, ou seja, não achar graça em seus olhos, por ver nela algum comportamento, uma postura inadequada, algo que não lhe agrade, algo que lhe ofenda, que lhe tire a paz, né? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ou seja, um comportamento que ele não concorda, digamos assim, ele lhe fará escrito de repudio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, ou seja, também não gostar do comportamento dela, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe o der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido
de quem ela se divorciou não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada com outro relacionamento. Ela tem que ficar com outro cara, nunca com o mesmo. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por promessa. Então, a mulher divorciou do cara e ela se deitou com outro homem, ela não pode mais voltar para o seu marido. Por isso que quando há o adultério, tem que haver a dissolução do casamento. O cara não pode mais tocar na mulher que o traiu, que se deitou com outro homem, que se contaminou com outro homem. Ele não pode voltar com ela não pode voltar com ele não pode aceitá-la de volta. E nem ela aceitá-lo de volta, caso o homem tenha traído. Entenderam? Mas em qualquer outro sentido, aonde não houver harmonia, pode ser dada a carta de divórcio, pode haver a separação, e que sejam felizes, né, com aquela pessoa que é de Deus para a sua vida. Então tenha paciência, porque essa pessoa virá, porque Deus tem para cada um o seu par equivalente. Ok? Nós vemos essas provas aí, como eu já disse, até mesmo no mundo. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.